Amém, irmãos? De quem é a vitória? Não, de quem é a vitória, irmãos? Pelo sangue é vencer ou em missões. Amém. Só para não perder o costume, viu? Antes de começar a pregar, estou feliz de ver a missionária irmã Márcia aqui. Aí ele falou do pastor Antônio Marcos, sexta-feira não vou conseguir ir. Olha, ela chegou, irmãos. Deus seja louvado, Márcia. Amém. Irmãos, quero dizer antes de mais nada, sinto muito honrado, muito feliz, irmão, de poder estar aqui nessa noite, de obter essa honra tão imensa e preciosa de transmitir, irmãos, aqui uma mensagem, aqui aos nossos corações. Que antes da palavra de Deus, irmãos, ela ser ministrada, irmãos, ao povo, primeiramente ela fala ao coração daquele, irmãos, que sentou para poder preparar e ouvir o que Deus tem para poder, irmãos, falar e expressar. E também, irmãos, eu quero dizer que o cenário aqui, estou me sentindo no Monte Horebe, viu? Parabéns aqui pela ornamentação. Só tem umas letras ali em hebraico ali, que depois vou pedir, irmãos, para o pastor para poder... A tradução ali, alguma coisa sobre presença deve ser, né? Como é que é? Eu sou o que sou. Quem falou isso aí? Deixa eu ver. Ó, legal. Você lê hebraico mesmo? Eu tenho uns livros lá, depois eu vou tirar a tradução para mim lá. Eu sou o que sou. Quero justificar aqui a ausência da minha esposa. Irmãos, ela manda aqui um grande abraço aqui para a mocidade, aqui para os jovens. Ela teve que, irmãos, lá no trabalho, socorrer duas famílias que ligou, irmãos, está precisando ali de urgentemente, ali da atenção dela, irmãos, ali na clínica. Igual conversando com a Mari, Beli veio para dar trabalho, irmãos. Irmãos, ô menina, Beli, irmãos, ela dá trabalho, né? Mas é um trabalho bom. E faço memória, irmãos, a minha princesinha, irmãos, que se encontra, irmãos, e faz parte da igreja militante. Hoje recebemos um presente, irmãos, existem certos gestos, irmãos, que não existem preço. Se você for colocar preço, é imensurável. Chegou hoje uma paciente e trouxe, irmãos, o desenho, irmãos, da Beli, desenhou a Belizinha do jeito dela lá, até postei meus stories lá, irmãos, ficamos assim muito emocionados de ver Belizinha, irmãos, em desenho. Que Deus seja louvado e seja honrado. Irmão, não sabemos até aonde vamos, mas uma coisa é verdade. Eu e minha esposa conseguimos honrar o nome, irmãos, da nossa filha, com a ajuda do Senhor, com a mão poderosa e boa do nosso mestre. Irmãos, o tema tem que ter um tema, né? Ó, jovens, existem alguns jovens que nos conhecem há mais tempo, existem outros jovens que chegam agora mais recentemente, mas eu vou dizer uma coisa, eu já me assentei aí como vocês. Eu também já fui um jovem participando das atividades com alegria, e aqueles irmãos que são mais antigos lembram de mim, jovenzinho, vindo de São Paulo, magro, igual um caniço, com um bigodezinho e com uma bochete. E comecei, irmãos, meu trabalho no culto da mocidade, no sábado, irmãos, e eu louvo a Deus que surtiu efeito. A prova que eu estou aqui, irmãos, como vice-presidente da ADREI. E vou dizer uma coisa, e fui dirigente, né? Fui dirigente da mocidade por um bom tempo, pela graça de Deus, dirigente, irmãos, da mocidade. Foi um período a qual o pastor Benigno, irmão, me chamou muito a atenção. Baixou muito a orelha. Hoje ainda chama, mas é menos, né, pastor? É isso, né, missionária Mariana? Gente, tá para poder aprender, irmãos. Mas eu louvo a Deus que surtiu efeito, irmãos. Nós estamos aqui com alegria, com prazer, não somente a mim, mas também os obreiros que aqui estão. É verdade, pastor Paulo, pastor Emerson. Deixa eu ver aqui. Rafael era criança na época.
e outros obreiros, pastor João Batista e família. Olha só, todos fizeram aí parte, irmão, da mocidade. E Deus honra, irmão, esse trabalho. Então vocês estão no lugar, crucial e importante, estratégico de Deus, para que Deus possa trabalhar na vida de vocês. Irmãos, eu gostaria de honrar um versículo que foi lido aqui em Êxodo, né? Mas também tem um versículo que está em Salmos 140 e versículo 13, né, pastor Paulo? Salmos, porque está em Êxodo capítulo 3, versículo 1 ao 5, mas também tem um versículo em Salmos 140 e versículo 13. Então eu quero honrar esse versículo, irmãos, para depois pregar aqui uma mensagem que o tema é: a última aula foi atrás do deserto, no Monte Horebe. Qual que é o tema, irmãos? A última aula foi atrás do deserto, no Monte Horebe. Então, até chegar no Monte Horebe, nós vamos fazer um percurso, irmãos, até essa última aula que o homem chamado Moisés, ele obteve, irmãos. Mas vamos ler o versículo? Diz assim: assim os justos louvarão o teu nome, os retos habitarão na tua presença. Irmão, esse versículo é tão bom, tão bonito, que eu quero convidar os irmãos a ler novamente. No 3, 1, 2, 3. Assim os justos louvarão o teu nome, e os retos habitarão na tua presença. Amém. Irmãos, quando nós olhamos a Bíblia Sagrada, nós conhecemos a história, irmãos, de Moisés desde o começo, desde o nascimento, desde a sua história, irmãos, ali criado pela filha de Faraó, e tudo quanto Deus fez na vida, irmãos, deste homem. Mas uma coisa que jamais podemos esquecer, irmãos, em Atos capítulo 7, versículo 22, por gentileza, tem como projetar? Atos capítulo 7 e versículo 22. E Moisés foi instruído em toda a ciência dos egípcios, e era poderoso em suas palavras e obras. Antes da sarça arder, Moisés, irmãos, era um homem que teve o privilégio, ou um jovem, melhor dizendo, que teve o privilégio de ser instruído numa potência da sua época. Irmãos, quando nós olhamos os egípcios na época de Moisés, quando nós estudamos a história, nós podemos ver que já era, ali no seu tempo, era uma cultura muito avançada. E nessa cultura que Moisés, ele foi instruído. Na matemática, os egípcios, irmãos, eles eram avançadíssimos. Olha para você ver, até hoje, as pirâmides lá no Egito. Você vê o cálculo da base, até chegar em cima, irmãos, aquilo é matemática pura. Aquilo, irmãos, é engenharia. E é nessa ciência que diz a Bíblia que Moisés, ele foi instruído. Quando olhamos para a arquitetura, outra coisa, os templos. Irmãos, imagina para vocês ver como que movimentar todas aquelas pedras através de alavanca. Irmãos, então os egípcios, eles eram avançados também na engenharia. Na medicina, já tinham capacidades de curar algumas doenças, a mumificação e o estudo da anatomia. Na astronomia, irmãos, os estudos da astronomia, eles eram, irmãos, capazes. E através da astronomia, irmãos, eles promoviam a agricultura através dos movimentos dos astros. O que eu quero dizer com tudo isso, irmãos? O porquê eu comecei com essa introdução, mostrando para os irmãos que Moisés, ele era instruído em toda a ciência do Egito, conforme diz a palavra de Deus. O que isso tem a ver, irmãos, com a sarça? O que isso tem a ver, irmãos, com tudo o fogo de Deus, a presença
a presença de Deus, vem algumas lições importantes para os jovens. Quantos são jovens aqui ainda estão na época de estudar? Levanta a mão, deixa eu ver. Está na fase de estudo ainda. Levanta as mãos. Muitos aqui, né? E sabe por quê, jovens? Eu vou dizer uma coisa. Tem muitos jovens que só pensam o seguinte: isso não está errado. Não está errado. Mas só pensa o seguinte: eu não preciso da ciência do Egito. Eu só preciso do fogo de Deus. Está na hora do monte? Está lá, legal, está ótimo, é isso mesmo. Mas Moisés chegou diante da sarça com uma bagagem. Jovens, Moisés foi Moisés porque ele tinha duas coisas. Primeiro, ele tinha uma bagagem, instruído em toda a ciência dos egípcios. Era homem de capacidade. E sabe por quê? Eu estava preparando a mensagem e eu falei, eu me remeti aos anos 98, 99, 2000, até 2005 mais ou menos. Eu conversando com a minha esposa, a minha vida e a da minha esposa era estar num culto praticamente todos os dias, envolvido em todas as atividades da igreja. Eu estava lá, no culto de pregação, de ensino, no evangelismo. Mas um dia eu cheguei e falei para minha esposa: olha, tem alguma coisa errada. Está faltando alguma coisa. Eu estava conversando com ela hoje justamente isso. E lembrando, está faltando alguma coisa em nossas vidas. A minha esposa com apenas o 4º ano de grupo. E eu tinha apenas a 8ª série, dedicado na igreja. Mas eu falei o seguinte, um dia eu cheguei e falei: está faltando, está errado. Está errado. E olhando aqui, irmão, para a história de Moisés, primeiramente ele foi instruído em toda a ciência dos egípcios, e junto com o fogo de Deus. Aí eu pergunto para vocês, jovens, se você é um jovem que só pensa no fogo de Deus, você está certíssimo, é maravilhoso demais. Oh, aleluia, sentir a presença de Deus, que coisa gostosa, é importante demais. Se você é um jovem que tem o compromisso de ir no monte orar, dobrar o joelho, legal, ótimo, é isso mesmo, está certíssimo. Mas e a ciência do Egito, dos egípcios? E a mochila nas costas para poder estudar e fazer uma faculdade? Você está fazendo isso também? Porque você está nesse tempo. Moisés, ele fez isso. Moisés teve a oportunidade. O fogo da presença de Deus é maravilhoso. Mas o jovem não pode esquecer da ciência do Egito. Porque um dia, jovem, isso vai fazer muita falta. Hoje você tem uma grande e imensa oportunidade de você chegar e estudar e fazer uma faculdade. A mamãe prepara a comidinha gostosa. Você chega, a sua roupinha está arrumada, tá ou não está? Está arrumadinha. Você chega assim no final do mês, você não precisa pagar conta. O papai e a mamãe, ele está lá. Mas um dia você não vai ter mais. Aí eu pergunto: e a ciência? Você se preocupou? Eu digo uma coisa para vocês, jovens. Eu falo isso porque eu aprendi isso com 25 anos de idade. Eu saía para estudar, o meu filho agarrava nas minhas pernas assim, ó, e ficava assim: papai, não vai não, papai. Para mim foi muito mais difícil. Hoje você tem toda a oportunidade de ser como Moisés e escolher o que você quiser, chegar aonde você quiser chegar. Você tem a oportunidade, mas a oportunidade ela passa. Jovem,
O fogo, ele é maravilhoso. Eu me lembro, estou falando de prática, eu não estou falando do que eu li, estou falando do que eu vivi. De boas pessoas que se dedicaram somente à igreja. Amém, é isso mesmo. Mas esqueceram de uma coisa, esqueceu da ciência. E eu vejo hoje, não está na igreja, batendo cabeça para lá e para cá. Eu digo uma coisa, jovens: a carteira de membro não paga as contas. A carteira de diácono, de presbítero, de pastor, não vai custear o sustento da tua família. Moisés foi instruído em toda a ciência dos egípcios. E era poderoso em suas palavras. Mas olhando assim, irmãos, um pouco à frente, antes de chegar à sarça, Moisés já começou, irmãos, a demonstrar algumas habilidades que ele tinha. Os jovens são assim, não é verdade? No culto dos jovens, começam a mostrar algumas habilidades. E Moisés, irmão, tinha uma coisa com ele de protetor. Quando, ainda no Egito, ele viu um egípcio ferir um hebreu. Aí sabe o que ele fez? Ele olhou por um lado, olhou para o outro, não viu ninguém. Foi lá, matou o egípcio, escondeu ele na areia. Aí falou tranquilo, ó, ninguém viu mesmo, estou de boa, estou tranquilo. Aí diz a Bíblia que no outro dia, 2 hebreus estavam contendendo também. Aí Moisés chegou para o justo e falou o seguinte: ó, por que você está fazendo isso aí? Você está errado. Olha só, protetor, né? Protetor. Moisés tinha isso de proteger, irmãos, de ajudar. Estava no coração de Moisés. Aí um deles falou o seguinte: espera aí, como é que é? Quem foi que te colocou você como maioral e juiz sobre nós? Você vai ferir a nós também como você feriu o egípcio? Aí Moisés falou assim: deu ruim, eu tenho que fugir. E assim ele fugiu. Assim ele saiu do Egito. Aí chegou e assentou perto de um poço. Irmãos, olha como que Deus, Ele cuida e direciona todas as coisas. Aí ele sentou junto a um poço e vinha quantas mulheres? Ou seja, donzelas. Quantas? 7. Com o seu rebanho. Aí deu uma olhadinha assim, sentado. Aí veio as donzelas, dando água para ali as ovelhas, né? Aí vieram alguns pastores maus. Viu que eram mulheres, né? Se fosse homem, você vê que é covarde. Se fosse homem, não encarava. Mas viu que eram mulheres, queria tirar elas de lá, irmãos, à força. Aí Moisés chegou e olhou aqui, peraí, como é que é? Como é que é? Olha só, há um ímpeto de libertador, irmãos, de protetor. E diz a Bíblia que Moisés chegou lá, colocou aqueles homens para correr. E chegou e deu de beber, irmãos, ao rebanho daquelas donzelas. E interessante, irmãos, como que Deus já vai trabalhando. Aí uma ali já deu uma olhadinha diferente para Moisés. Ué, que jovem. Talvez assim, Moisés jovem ainda, com os jovens aí, né, tem bíceps, né? Talvez assim a barba cerrada, a perna um pouco torneada. Você vai ficando velho, você vai perdendo, né, irmãos? Até uns 30 e poucos anos aí, só o pastor Beni conseguiu chegar a ser com músculo. Aí Zípora chegou e deu uma olhadinha assim, irmãos. Talvez já bateu aquela química, né? Aí eu pensei, né? O culto do jovem é a mesma coisa, né, irmãos?
começa a desenvolver as habilidades, ainda às vezes da parte uma química ainda. Eu posso falar, sabe por quê? Porque eu passei. Na época eu tinha vergonha, mas eu passei. Da parte aquela química assim, né? Já dá aquela olhada assim diferente para um jovem, para uma jovem. E assim foi. E assim foi. Aí, as donzelas chegaram mais cedo em casa. Aí o pai perguntou o seguinte: mas por quê? Mas por quê? Vocês chegaram mais cedo? Aí contaram a história. Não. Ela falou assim: porque um egípcio nos ajudou. Ou seja, Moisés ainda estava com as características egípcias. Ele era hebreu, mas ainda estava com as características, irmãos, egípcias. Aí o que aconteceu, irmãos? O pai das meninas, como que ele chama? Jetro. Falou o seguinte: mas peraí, ele fez um ato tão maravilhoso. E por que você não chamou ele? Chama ele para comer pão. E assim Moisés, irmãos, através do seu ato heróico, através do seu ato, irmãos, ali de libertador, de ajudador, irmãos, ele entrou na casa ali do seu sogro. E depois ele casou-se com Zípora. E teve um filho chamado Gerson. Isso mostrando como que é importante o trabalho dos jovens. Aqui que vocês começam a desenvolver as habilidades que Deus tem para vocês. Moisés, antes de ser Moisés, ele apenas tinha alguns ímpetos de libertador, mas jamais ele imaginou que seria o libertador de uma nação. Hoje você vem para o culto do jovem e você faz aquilo que lhe apraz, canta, louva, prega. Mas Deus vê muito mais além daquilo que você está vendo. Então é para o culto dos jovens. Eu era gago. E tinha uma vergonha imensurável de falar em público. Mas eu vim para o culto dos jovens. Eu vim para o culto dos jovens. Quantas vezes que eu já preguei para a cadeira da minha casa, preparando uma mensagem para poder pregar no culto dos jovens? Quantas vezes? Quantas vezes? As cadeiras lá de casa são convertidas, embora não são essas mais da minha casa, mas tudo se converteram. Porque eu preparava para depois chegar no culto do jovem para falar tudo errado. Vamos abrir a Bíblia no livro de Exodó. Ué, eu não sabia. Vamos abrir a Bíblia no livro de Gênesis. Mas, irmãos, eu tinha uma chama de poder pregar a palavra de Deus. O prazer de pregar. Às vezes um minutinho, irmãos, assim, que eu pregava assim, eu ia embora uma alegria muito grande, consegui falar alguma coisa. Aleluia, 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 aleluia. Mas é no culto dos jovens, é onde Deus chega e olha o seguinte assim, ó, você está aqui fazendo atividade, pregando, louvando, aí Deus chega e fala o seguinte: então quer dizer que você gosta de fazer isso. Então foi o seguinte: eu vou te ajudar. Moisés era a mesma coisa. Ele livrou, irmãos, ali o hebreu das mãos do egípcio. Depois ele protegeu as filhas, irmão de Jetro. Então tinha tudo para ser um libertador. Ele jamais imaginaria que um dia seria. Porque Deus trabalha em cima das nossas mãos. Hoje você vem para o culto jovem, parece ser simples e humilde, mas Deus vê lá na frente. Deus vai fazer frutificar aquilo que está dentro do teu coração, jovens. Quantos glorifica a Deus? Aí um dia, irmãos, depois de muito tempo, diz a Bíblia, aí veio o dia da última aula. Moisés não era qualquer um. Moisés era um homem capaz. Se for chegar para Moisés, vem cá, vamos fazer o cálculo aqui de uma base de uma pirâmide? Perfeitamente. Ó, o cálculo da pirâmide vai ser assim, ó. Essa é a fórmula, tal. Moisés, qual é a época legal, melhor para poder plantar alguma coisa? Ó, segundo os estudos dos astros, pela movimentação, tal, vai ser tal dia.
Moisés, e sobre a anatomia do corpo humano? Ó, o corpo humano funciona assim, 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 assim. Moisés não era qualquer um. Mas chegou o dia da última aula. Aí ele chegou, estava com o rebanho. E foi para onde, irmãos? Não foi para o deserto. Ele foi para atrás do deserto, para o outro lado de Deus, o outro lado do deserto. E chegou aonde? Chegou a Horebe. Chegou ao monte de Deus. Só que o tema da mensagem é: a última aula é onde? No monte, irmãos, Horebe. E quem foi o professor, o último professor de Moisés? Aleluia. Foi o próprio Deus. Estava Moisés lá no monte Horebe. Aleluia. Aí quando veio de repente assim, Deus, o anjo do Senhor, se chegou, irmãos, em uma sarça. E a sarça começou o quê? Começou a arder, a começar a pegar fogo. Aí Moisés chegou, olhou aquela visão, e observando aquilo, ele ficou encucado com aquilo, irmãos, com aquele sinal. Jovens, algumas vezes Deus está dando sinais, e você está intertido com tantas coisas. Se Moisés fosse um despercebido, ele iria embora, a sarça estaria queimando, fumegando lá. Perdeu a oportunidade. Jovens, às vezes Deus está dando tantos sinais que Deus está dando, e você não está atento àquilo que Deus está chamando. Mas eu louvo a Deus por aqueles jovens que foram atraídos pelos sinais de Deus. Aí vem as lições do professor, a última lição foi no deserto. Aí vem a primeira lição: o fogo ardia. Aí Deus ensinou para Moisés. E está assim, ó, e o anjo do Senhor apareceu uma sarça e olhou, e eis que a sarça ardia e não se consumia. Então vamos ver lições que Moisés aprendeu, que até hoje, irmão, nos é importante. Preste bem atenção, irmãos, o que Moisés aprendeu. Primeira lição que Deus ensinou para Moisés. Primeira lição: Moisés, eu sou fogo, e a minha presença aquece e conserva. Aleluia. A sarça estava ardendo e não se consumia. E tem um versículo que fala que Deus faz dos seus ministros, irmãos, fogo. Irmãos, você quer estar em chamas? Você quer ver a sua vida queimar? É você aprender essa lição. Deus é um fogo que aquece, mas não consome. Moisés, a primeira lição que eu dou para você é o seguinte: anda na minha presença, porque eu sou um fogo, mas eu sou um fogo que eu não consumo. Eu aqueço o coração, Moisés. E Moisés, irmãos, aprendeu essa lição. Ó Senhor, Deus chegou para Moisés e falou o seguinte: você pode subir tranquilo, você pode ir, que eu vou mandar o meu anjo com você. Moisés chegou e fez pirraça. O quê? Como é que é? Se o Senhor não for conosco, não nos faça sair desse lugar. Você sabe por quê? Porque Moisés não queria ir com anjo, Moisés queria ir com fogo. Jovens, aonde você for, que você possa levar esse fogo, que nessa vida possa ter esse fogo. Aleluia! Além de ter a ciência
egípcia, mas tem que ter o fogo. Eu vou dizer uma coisa: se você quer estar na presença, no centro da vontade de Deus, eu vou dizer uma coisa: se você estiver só no fogo, você está na vontade de Deus. Se você estiver só na ciência dos egípcios, você está na vontade de Deus. Mas se você tiver o fogo e a ciência dos egípcios, você está no centro da vontade de Deus. Guarda isso no seu coração, jovens. Então, a primeira lição: a minha presença, ela é fogo. Segunda lição: Moisés, a minha presença atrai. A minha presença atrai. Moisés, ele foi atraído pela presença de Deus. Se você quer ser um jovem atraente, você não precisa de muita coisa não. Porque todo jovem, todo mundo quer, de certa forma, chamar atenção. Quer ou não quer? Aí uns vão lá, faz uma coisinha aqui, uma coisinha ali. Mas se você quer ser atraente mesmo, se você quiser ser a diferença mesmo, se você quiser ser a diferença mesmo nesse mundo, sabe o que você precisa? Somente da presença de Deus. Moisés olhou assim, que negócio que é esse? Aleluia. Mesma coisa é um jovem cheio da presença de Deus. Aonde ele vai, as pessoas falam: que negócio que é esse? Que jovem que é esse? Olha, que comportamento, que palavras, que atitude. Sabe o que é? É a presença de Deus na nossa vida. E quando Moisés chegou, Deus viu. Deus só falou com Moisés quando Moisés atentou e virou para ver. E diz a Bíblia: quando o Senhor viu que Moisés virou, bradou Deus para falar com Moisés do meio da sarça. Aí eu pergunto, jovens, você está sendo atraído pela presença de Deus? Então o que é que está atraindo o teu coração? O que é que tem atraído o teu coração? Moisés, ele foi em direção à presença de Deus. Atraído por ela, ele foi. Eu não sei o que aconteceu com o rebanho. Não me pergunta o que aconteceu com o rebanho. Só sei de uma coisa: ele largou tudo para lá. E ele foi em direção à presença de Deus. Jovens, o que é que tem atraído o teu coração? Responde para você mesmo. Você está igual Moisés, indo em direção à presença de Deus. Você sabe por quê? Porque ela é fogo. Aquece e não consome. Não consome e aquece. Aquece e não consome. Aleluia. Oh, Espírito de Deus. Aleluia. Moisés pensou o seguinte: olha, eu sou perito em cálculos, tenho capacidade egípcia, mas vou dizer uma coisa: eu nunca vi isso na minha vida. Eu louvo a Deus por aqueles jovens que fazem como Moisés, que para assim, e observa, irmãos, o Senhor na beleza da santidade dele, e sente Deus falar no profundo do seu coração. Olha, você nunca vai chegar na presença de Deus sem sair uma mensagem, sem sair sem uma mensagem. Você nunca vai chegar na presença de Deus e sair sem um consolo. Moisés foi atraído pela presença de Deus. Então, jovens, se você quer ser atraente de verdade, você não precisa de muita coisa que o mundo oferece. Nós sabemos que eu não quero numerar nem A nem B. Todos nós somos inteligentes.
que os jovens fazem para poder ser à frente na sociedade. É ou não é? Cada um tem um estilo, tem um pensamento. Vou ser notado. Estou fazendo bonito. Dá nada. Quer ser bonito mesmo? Anda na presença de Deus. Aleluia. Você quer ser notado mesmo? Anda na presença de Deus. Aleluia. Aí você vai fazer a diferença. Lição número 3. A última lição no deserto, né, irmãos? Moisés aprendeu lá na faculdade egípcia, mas depois teve um particular com o professor, irmãos. Deus foi ensinar a ele essas lições através da sua presença. Moisés, a minha presença, ela santifica. Aqui, não chegue para cá. Faz o seguinte: tira a sandália dos teus pés. Eu usava sandália na época, né, irmãos? Tirou a sandália. Por que, Senhor? Não cheguei e tirei a sandália. Por quê? Porque eu vou dizer uma coisa. Porque o lugar onde você está é terra santa. Irmãos, descalço, você não consegue andar em qualquer lugar. Porque existe a sensibilidade muito grande nos pés. Na planta dos pés há uma grande sensibilidade. Então você não consegue andar em qualquer lugar descalço, você não consegue. Por quê? Você vai se machucar e você vai pensar aonde você vai pisar para não machucar os seus pés. Porque dói muito, é muito sensível a parte dos pés, das mãos. Tira a sandália dos teus pés, Moisés. Deus chega para o jovem, que chega na presença dele e fala o seguinte: jovens, tira a sandália dos teus pés. Por que, Senhor? Para você caminhar nesse mundo, você precisa ter sensibilidade espiritual. O jovem que chega na presença de Deus, ele pensa muito bem aonde ele vai pisar. O jovem que se achega na presença de Deus, ele aprende a lição e ele não pisa em qualquer lugar. Porque ele sabe que vai machucar o que? Os seus pés. Você sabe o que é isso, jovens? Isso chama-se santidade. Olha, eu estou pregando de uma forma, vai ter outro pregador que vai falar sobre a sandália, depois tem outro pregador, não é verdade? E dá mensagem. Aí eu pergunto: como que você está vivendo nesse mundo espiritual? Quais os caminhos que você está andando? De coturno? Coturno? Eu nunca tinha visto um coturno, irmão, assim, pessoalmente. Agora o meu filho é militar. Aí eu chego em casa, a vela acesa no meio da sala. O que você está arrumando? Você está pondo fogo na casa? Não, pai. Eu estou velando aqui o coturno. Deixa eu ver esse negócio. Por que tem que velar? Porque o sargento falou que tem que estar brilhando igual o sol. Falei, que é isso? É mesmo? É. É mesmo? É. Deixa eu ver o peso disso. É pesado, né? É pesado. E protege. Muitos estão vivendo uma vida espiritual de coturno. E está pisando em muitos lugares aí. Está machucando a sua alma. E seus pés não estão sentindo. Pisa aqui, pisa lá. Pecado aqui, pecado lá. Está de coturno espiritual. Está machucando em lugares errados. E está com o coturno grandão. Polido ainda. Mas existe aqueles jovens que tiraram a sandália dos pés e pisa com muito cuidado neste mundo. Moisés aprendeu, irmãos. A minha presença, Moisés, ela santifica. E um jovem que se santifica, ele não pisa em qualquer lugar. Posso glorificar a Deus por isso, jovens? Eita! Um jovem que se santifica, ele não pisa em qualquer lugar.
O jovem que santifica não pisa em qualquer lugar. Vou dizer novamente. Um jovem que se santifica não pisa em qualquer lugar. Você sabe por quê? Porque você tem que conviver na sociedade. Faculdade, né? Passei por lá. Conheço. Empresa, já vai por tantos anos já, irmãos. Convivo com ímpio. E os pessoal, quando eu estudava, eles ficavam endemoniados. E não entendia porque eu nunca fui com eles num bar beber uma Coca-Cola. 4 anos. Nunca fui nem beber uma Coca com eles no bar. Nunca fui. Aí jovens chegam lá, né? Em turma, na faculdade, na escola. Aí esquece da presença de Deus. Veste o coturno e começa a pisar em qualquer lugar. Isso te enfraquece espiritualmente. Você não anda em qualquer lugar, você anda na presença de Deus. Eu não estou falando para você ser inimigo de A e B, causar intriga, não é isso. Só estou falando o seguinte: tome muito cuidado aonde você pisa. Sabe por quê? Porque você pode pisar em um lugar e você nunca mais voltar de lá. Depois, Moisés, a minha presença traz segurança. Moisés, a minha presença traz segurança. Moisés não ficou com medo, irmãos. Imagina só, você sozinho. Chega no lugar, começa a pegar fogo no mato. Aí você olha assim, esperando virar cinza, não vira. Aí de repente sai uma voz lá de dentro ainda. Que coisa bizarra. Mas tinha uma coisa acompanhando tudo isso: a presença de Deus. Quando Moisés chegou, ele sentiu, irmãos, a presença de Deus. Ah, é? Vocês vão me matar mesmo? Vão. Vocês vão me lançar na cova? Vamos lançar. Por quê? Porque você ora demais. Você ora muito. Ora demais, 3 vezes ao dia, ora demais. Nós vamos te matar. É mesmo? É. Vamos te lançar lá na cova dos leões. Vai fazer o quê, né, irmãos? Era a lei que eles criaram lá, sabotaram lá, tal, assinaram um decreto, lançaram Daniel na cova dos leões. Só que esqueceram de uma coisa: a mesma presença que Moisés andou, Daniel também andou também. Vem comigo para dentro da cova, vamos lá, vem cá, Roseli, vamos entrar dentro da cova com o Daniel. Lançou, ele lançou. Aquele jovem ainda. Sabe o que ele fez? Chegou, preparou a cama, ajeitou direitinho, colocou a cabeça conjecturando um travesseiro de capim e diz o seguinte assim, ó: boa noite, leão, e foi dormir. O que proporciona isso? É a presença de Deus, irmãos. Aleluia. Moisés, os egípcios vão vir aí, vão matar todos nós, é mesmo? É. Moisés estava na presença de Deus. Aí Moisés, na presença dele, falou assim: o que eu vou fazer? O mar está aqui, os egípcios vêm atrás, o povo está aqui, nós somos totalmente, assim, frágeis. O que nós vamos fazer, Senhor? Está na presença de Deus. Quando você está na presença de Deus, Ele te ouve. Quando você está na presença de Deus, Ele resolve os seus problemas. Quando você está na presença de Deus, irmãos, Ele faz o extraordinário. Aleluia. Ele faz o extraordinário. Só um pequeno testemunho, irmãos, ainda ver como que, quando construí minha casa, eu tinha no meu coração de
e ter um lugarzinho, fazer meu escritório, um quarto de oração. O pastor Benito esteve lá, viu, a Mari. Meu quartinho de oração. Quando eu construí, eu falei, tem que ter lá. Aí, irmãos, houve uma ocasião que, no percurso dessa nova jornada que Deus colocou em nossas mãos, irmãos, e trabalhar com famílias, com crianças, coisas que eu nunca imaginei na minha vida, nunca passou por minha mente, irmãos, nunca. Fazer terapia ocupacional, estudar corpo humano, nunca imaginei, irmãos, jamais, nunca. De fazer relatório para neurologista, conversar, nunca. Aí teve uma ocasião, irmãos, por volta de 1 ano mais ou menos, que praticamente acabaram as crianças lá. E eu sou uma pessoa muito pé no chão, muito tranquilo. Deixo nada subir para minha cabeça, tem meu trabalho, tem a minha profissão, Renata é professora, continua nossa vida normal. Aí eu cheguei e nós propomos em fechar. Aí eu fui no quarto, orei e falei assim, eu estou nas suas mãos. Aí quando eu levantei assim, eu fui saindo assim, irmãos, eu senti que por trás de mim uma presença tão forte. Aí eu voltei assim, sabe, voltei para dentro do quarto assim, e fechei meus olhos assim, sabe. Uma presença de Deus tão... E sentindo meu coração, ele falou o seguinte, eu cuido, assim como eu garanto. Aí vi as lágrimas, você sabe. Irmãos, Deus sabe que eu não minto. Naquela semana, os telefones começaram a tocar, e até hoje nunca mais parou. São João del Rei, Tiradentes, Caburu, Nazareno, Madre de Deus de Minas. Que me vem à mente assim, nós temos famílias e crianças. Praticamente todas as escolas de São João del Rei, a minha esposa vai, senta com os diretores para poder conversar sobre as crianças. Praticamente todas as escolas de São João del Rei e fora também de São João del Rei também. Você sabe o que Moisés ele aprendeu na presença de Deus ali? Eu imagino que nessa lição Deus se levantou, Moisés estava sentado, conjecturando, é claro, na mesa, anotando ali as lições. Eu imagino que Deus, assim, sabe, irmãos, conjecturando, como professor, se levantou, foi até em direção à mesa, colocou a mão no ombro de Moisés e falou o seguinte: a minha presença era segurança, ou seja, eu garanto todas as coisas, Moisés. Anota aí, eu garanto. Eu estou dizendo isso para a glória de Deus. Os irmãos me conhecem, sou uma pessoa simples, humilde, e não deixo nada subir para a minha cabeça. Mas Deus sabe o que aconteceu, foi pela presença dEle. Deus fala o seguinte, ó, eu garanto. Você viu aqui, ó, o Raiz falou, como é que é? Casamento, faculdade, como é que é? Trabalho, tem uma sequência, não foi? Como é que é, irmão? Ajuda aqui. O Raiz falou, como é que é faculdade? Casamento? Eu não sei, eu não lembro. Mas eu digo uma coisa, Deus, salvação, Deus, se você está na presença, Deus, Ele garante. Ele garante, irmão. Assim, ó, anota aí, Moisés, ó. Coloca no lugar mais visível aí do caderno. Eu garanto. É verdade, não é, pastor Benigno? É igual a construção do templo, né, missionária Maria Ângela? Não sai da minha mente o dia que vocês me mandaram aquele vídeo naquela praça, ainda incompleta, mandando aquele vídeo para dentro do terreno, puro mato. Lembra, pastor? Eu recebi numa tarde. Mas está lá a construção, sabe por quê? Porque Deus fala o seguinte assim, ó, na minha presença, eu
Santo. Aleluia. Quantos glorifica a Deus, irmãos? Quinta e última lição aqui. Eu falei com o pastor João Batista que eu passava de 9 horas depois do João Batista. Quinta e última aqui. Moisés, a minha presença direciona as vidas. Sabe por quê? Moisés estava cuidando do rebanho. Não tinha ainda nenhum propósito de vida. Achou que apenas ficaria cuidando do rebanho. Quando ele chegou na presença de Deus, ele saiu com uma missão. Lembra? Protegeu o egípcio. Protegeu o hebreu do egípcio. As 7 filhas ali de Jetro. Aquela habilidade de Deus, irmãos, multiplicou a responsabilidade. E falou o seguinte: Moisés, através da minha presença, você vai ser o libertador de Israel. Mas Moisés, é na minha presença. Concluindo aqui, jovens, se lançam no fogo da presença de Deus, mas sem esquecer da bagagem científica do Egito, porque somente assim Deus poderá executar a sua plena vontade na vida de cada um. Aqui, ó, presença de Deus, bagagem do Egito, científica, bagagem científica, presença de Deus. Deus abençoe os jovens. Fique de pé, irmãos, quero orar por vocês. Eu não sou igual aqueles pregadores, né? Vem aqui na frente. Legal, acho bonito que eles estudam, né? Eu sou tentar, não vai dar certo. Aí vem aqui, o povo roda e manifesta. Eu sou mais tranquilo, mais metódico. Mas eu quero orar por você, irmãos. Quero orar por você, sabe por quê? Porque um dia eu estava aí. Hoje eu estou aqui. Tenho a responsabilidade, até Deus querer. Irmãos, e segundo vice-presidente, pastor Benigno viaja. Irmãos, sei que tem as minhas limitações, como os obreiros também têm. E juntos nós aqui, não eu. Eu sempre aprendi essa palavra. Eu não existe. Nós. O pastor viaja tranquilo, viaja em paz. Mas um dia eu estive aí. Hoje eu estou aqui. Hoje você está aí. Amanhã você vai estar aqui. Mas somente através de uma forma, através da presença de Deus. Põe a sua mão no seu coração, jovens. Aleluia. Senhor Deus, nessa noite, estamos aqui, Senhor, na presença que Moisés, Senhor Deus, andou. Aleluia. Senhor, e os jovens estão nessa mesma presença, estão nesse mesmo propósito, Senhor. E existe um grande desafio pela frente, o desafio de estudar, o desafio de trabalhar, o desafio de casar, o desafio, Senhor, de construir casa, o desafio de ter filhos. Senhor, é um grande desafio. E ainda, Senhor, são jovens ainda. E, Senhor, algumas vezes vem uma grande incógnita na cabeça: como será o futuro? Como que vai ser? Aonde eu vou trabalhar? Com quem eu vou casar? Aonde eu vou morar? Senhor, eu passei por tudo isso. E hoje eu estou aqui, Senhor, ministrando a Tua palavra e testemunhando que a Tua presença é o melhor lugar. Sendo assim, eu peço que o Senhor possa preparar um grande futuro, extraordinário futuro para os Teus jovens, com toda a ciência egípcia, que possam entrar em faculdades, que possam, Senhor, se destacar nesse mercado de trabalho, Pai Celeste. Que possam também, Senhor, andar na Tua presença, serem obreiros abençoados, capazes de fazer uma grande obra para o Senhor. Eu peço, Senhor, além de tudo, que o Senhor possa, Pai Celeste, nunca sair da vida deles. E que a Tua presença, possa os encontrar todos os dias, como o Senhor encontrou Moisés lá no Monte Horebe e deu a última lição para ele, Senhor, que é a mais importante. Assim eu oro e agradeço a Ti,
em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Jovens em chamas, atraídos pela presença de Deus. Deus abençoe os irmãos. Amém.